Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos falar sobre regra de 3 composta. Continuando o nosso estudo sobre proporcionalidade, agora, uma proporcionalidade voltada mais para uma forma de aplicação mais específica, né? Conhecida como regra de 3 composta. Nós já vimos a regra de 3 simples, agora vamos ver a regra de 3 composta, né? Vamos definir e fazer alguns exercícios aí. Então vem comigo, galera. Professor, o que é regra de 3 composta? Por que, professor, isso? Bom, então na aula de hoje a gente vai dar essa definição para você. O que é uma regra de 3 composta. Vamos dar aí não só os conceitos, mas também um passo a passo de como fazer os exercícios. E depois de estabelecido esse passo a passo, nós vamos resolver juntos aí uma sequência de exercícios que já caíram aí nos mais diversos concursos. Tranquilo? Belezinha? Então vamos começar conceituando o que é regra de 3 composta. Galera, a regra de 3, ela se diz composta porque o fato dela ser simples ou composta está associado à quantidade de grandezas envolvidas na operação, no exercício. Então, nós tínhamos que era simples quando eu tinha somente 2 grandezas envolvidas. Agora, eu vou estar diante de uma situação onde terei mais de 2 grandezas. 3 grandezas, 4 grandezas, 5 grandezas envolvidas. Então, nesse caso, a análise passa a ser considerada como composta, porque tem mais de 2 grandezas envolvidas. Professor, e aí, é mais difícil? Galera, teoricamente, o procedimento é o mesmo. A gente vai fazer as análises individualizadas, grandeza por grandeza. Muda sim o processo, porque agora eu tenho uma sistemática maior, eu tenho mais grandezas a serem analisadas. Mas segue-se o mesmo padrão da regra de 3 simples. E aí a gente vai dar aqui um esqueminha prático que vai facilitar a sua vida. Tá? Então, o bacana de tudo isso é na dica lá que a gente vai dar, de como você sistematizar para não incorrer em erro na hora de concluir os cálculos lá da regra de 3 composta, que é onde a maioria dos alunos acabam se confundindo. Aí agora, professor, inverto, multiplico direto, multiplico cruzado, e aí fica aquela emaranhado que confunde realmente a cabeça. Mas nós vamos dar uma dica toda especial aí. Então, veja bem. Então, a grandeza, então, a regra de 3, ela é composta porque nós temos aí mais de 2 grandezas envolvidas, e ela segue também o mesmo padrão da regra de 3 simples. Existe uma relação de proporcionalidade que tem que ser verificada. As grandezas, uma em relação à outra, pode ser direta ou pode ser inversamente proporcional. Então, nós vamos continuar montando aquele esqueminha de tabela e vamos, principalmente agora, usar aquele sistema de setas lá. Beleza? Bom, recordando a questão da proporcionalidade, que isso aqui é um fato que você não pode desconsiderar. Desconsiderar isso é dar um tiro no pé, porque você provavelmente vai errar o exercício. Então, nós temos aqui que as grandezas, elas são diretamente proporcional, quando o aumento de uma provoca o aumento na outra, ou a diminuição de uma provoca a diminuição na outra. Então, eu fiz esse esqueminha, né, para ajudar vocês a memorizarem isso. Grandeza 1, grandeza 2. Na medida que eu aumento a grandeza 1, observem aqui, a grandeza 2 também aumenta. Na medida que eu diminuo a grandeza 1, a grandeza 2 também diminui, ok? Então, quando isso acontece, uma grandeza em relação à outra é diretamente proporcional. Beleza. E também pode ser inversamente proporcional. Quando que eu terei, professor, 2 grandezas inversamente proporcionais? O inversamente, ele vai ocorrer quando o aumento de uma provoca a diminuição na outra. Ou o contrário, diminuindo uma, a outra aumenta na mesma proporção. Então, veja bem, grandeza 1, grandeza 2. Se eu aumentar a grandeza 1, a grandeza 2 vai
diminuir? Se eu diminuir a grandeza 1, a grandeza 2 vai aumentar. Então, observem que a grandeza inversamente proporcional, ela vai ter setas em sentidos contrários. As setas não estão no mesmo sentido, para indicar que uma aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta. Beleza? Tranquilo? Feito isso, vamos agora ao passo a passo. Assim como nós fizemos lá na regra de 3 simples, nós demos lá um passo a passo, para você não se perder na hora de resolver. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui na regra de 3 composta. Vamos dar um passo a passo. Qual seria o primeiro passo, que é a sua primeira atitude diante de um exercício de regra de 3 composta? Então, a primeira atitude é verificar as grandezas envolvidas no exercício. Feito isso, você relaciona essas grandezas. Então, identificar e relacionar as grandezas. Nós vamos construir tipo uma tabela, né? Agrupando as grandezas em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Tranquilo? A correspondência fica na linha e na coluna as grandezas. Beleza. Segundo passo. Qual é o segundo passo, professor? Segundo passo, verificação da proporcionalidade. Eu tenho que identificar qual grandeza é diretamente, qual grandeza é inversamente proporcional. Agora tem um detalhe, tem uma ressalva, porque eu não tenho mais só 2 grandezas, como nós tínhamos na regra de 3 simples. Agora eu terei no mínimo 3. Pode ser 4, pode ser 5. Como é feita essa análise, professor? A comparação de proporcionalidade, ela deve ser feita sempre em relação à grandeza que você quer descobrir. Então, você quer descobrir uma grandeza lá, dias. Então, você vai comparar todas as outras grandezas em relação a essa que você quer descobrir. E aí, você vai sinalizar através da seta aquela que for diretamente proporcional com a seta no mesmo sentido, e aquela que você identificar que é inversamente, a seta terá sentido contrário. Beleza? Então, fazemos a verificação da proporcionalidade no segundo passo. No terceiro passo, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai ter um passo a mais. Na regra de 3 simples, o terceiro passo já era a resolução, a aplicação mesmo. Aqui não. Como nós vamos usar um esquema prático que eu vou mostrar para vocês, nós vamos, antes desse esquema, nós vamos inverter as grandezas que forem inversamente proporcional. Então, depois que eu identifiquei que tem 1 ou 2 grandezas que são inversamente proporcionais, eu devo fazer a inversão dos valores. O que é esta inversão, professor? É pegar o valor que está embaixo, passar para cima, e o que está em cima, passar para baixo, ok? Isto é a inversão. Feito esta inversão, aí nós vamos para o quarto passo, que é a aplicação desse esquema prático e, consequentemente, encontrar o resultado desse exercício. Beleza? Então, vamos agora para o nosso primeiro exemplo, galera. Olha só. O que eu tenho aqui? Bem básico esse exemplo, né? Ele não é nenhum exemplo de uma banca, é só para nós trabalharmos a ideia e eu mostrar para vocês como que se aplica o esquema prático. E aí depois a gente vai para os exercícios da banca. Então, vamos lá. Trabalhando 8 horas por dia, durante 14 dias, Maurício recebeu R$ 2.100. Se trabalhar 6 horas por dia, durante quantos dias ele deve trabalhar para receber R$ 2.700? Beleza. Eu quero agora fazer com que você entenda o esquema prático no passo a passo. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar na resolução desse exercício é identificar as grandezas. Quais são as grandezas envolvidas no exercício? Eu tenho aqui quantidade de horas trabalhada por dia, então vou representar assim, ó, H/D, beleza? Eu tenho a quantidade de dias, e eu tenho o valor do
salário, que seria aqui o money, aqui o dinheiro que eu vou representar por reais, beleza? Bom, depois que eu identifico as grandezas, eu relaciono os seus valores. Então, vamos lá. É só seguir o padrão do exercício, ó. 8 horas por dia, então 8 horas por dia, durante 14 dias, recebe R$ 2.100. Detalhe, gente, esse vírgula 00 não é recomendado você colocar, a não ser que seja valores diferentes de zero, e isso faz diferença nas alternativas, tá? Caso contrário, ignore o vírgula 00. Bom, aí continuando, se trabalhar 6 horas por dia, agora não é mais 8, agora são 6 horas por dia, durante quantos dias, então ele quer saber dias, ele deve trabalhar para receber R$ 2.700. Olha aqui, ó, 2.700. Tranquilo até aqui, gente? Belezinha? Ó, organizei, identifiquei as grandezas e relacionei os seus valores, beleza? Agora nós vamos para o segundo passo, que é verificar a proporcionalidade. Como que eu procedo para verificar a proporcionalidade? Nós vamos usar aquele sistema de setas, beleza? Detalhe, a seta não é para indicar se está aumentando ou se está diminuindo. Deixar claro isso, tá? Quero deixar claro isso. A seta é só uma forma de orientação se uma grandeza é direta ou inversamente proporcional à outra. O sentido da seta não está associado ao aumentar ou ao diminuir, beleza? Não usem a seta para isso. Por isso, você tem a liberdade de orientar a seta no sentido que você quiser. A primeira seta. E a seta orientada deve ser sempre na grandeza que você quer descobrir. Eu quero descobrir a grandeza dias. Então, eu vou orientar uma seta aqui. Professor, para cima ou para baixo? Tanto faz. Eu vou colocar para baixo. Por quê, professor? Porque eu quis colocar para baixo. Você, se quiser colocar para cima, também está correto. A primeira seta, você escolhe o sentido. As outras, não. Vai depender. Se eu identificar que horas por dia é diretamente proporcional, a seta aqui vai ter o mesmo sentido da primeira que eu coloquei, para baixo. Se eu identificar que essa grandeza é inversamente, ela terá sentido contrário. E aí eu devo inverter. Então a seta é só para identificar quem é direto, quem é inverso. Tranquilo? Para que eu não me perca. Aqui tem só 3 grandezas, mas nós vamos ter casos, e tem aqui nos exercícios, casos que tem 5 grandezas. Isso nos atrapalha no final. Por isso a seta ajuda a gente a se localizar. Beleza? Então vamos lá. Vou analisar a grandeza horas por dia, se ela é direta ou inversamente proporcional à grandeza dias. Como que eu faço isso? Um detalhe muito importante é o seguinte, gente. Como eu tenho mais de 2 grandezas envolvidas, nós temos que supor, que fazer de conta que as outras grandezas, elas possuem os mesmos valores. Como assim, professor, possui os mesmos valores? Para que a gente não fique bugado na interpretação. A gente supõe que as outras grandezas possuem valores iguais para não interferir na nossa análise. Então, veja bem, para que eu diga se horas por dia é direta ou inversamente proporcional, eu suponho que o valor do salário seja igual. Eu faço de conta. Por quê? Porque sendo assim, ele não vai interferir na minha análise. Então, vamos lá? Para ganhar um determinado salário, trabalhando 8 horas por dia, teve que se trabalhar 14 dias para ganhar esse salário. Agora, veja bem, o que aconteceu com as horas trabalhadas por dia? Diminuiu. Agora eu não trabalho mais 8, trabalho só 6, estou trabalhando menos tempo. Para que eu ganhe o mesmo salário, eu vou ter que trabalhar mais ou menos de 14 dias. Veja bem, quando eu trabalhei 14 dias, eu trabalhava 8 horas por dia e recebia lá um salário. Agora eu estou trabalhando menos.
Eu vou ter que, para compensar o mesmo salário, trabalhar mais ou menos de 14? Mais de 14, muito bem. Então, se diminui as horas trabalhadas por dia, eu tenho que trabalhar durante mais dias. Diminui um, aumenta outro, inversamente proporcional. Como eu coloquei a seta ali para baixo, aqui vai ser para cima, para indicar que é inverso. Beleza? Agora eu vou analisar a grandeza salário. E faço de conta que horas trabalhadas por dia é igual, para não interferir na análise. Beleza? Então, vamos lá. Para ganhar um salário de 2.100, eu tive que trabalhar 14 dias. Para ganhar um salário de 2.700, eu vou ter que trabalhar menos ou mais de 14 dias. Obviamente que é mais. Se eu quero ganhar mais, eu vou ter que trabalhar mais tempo. Então, se aumenta o salário, aumenta o prazo de trabalho também. Aumenta um, aumenta outro, grandeza diretamente proporcional. Então, a seta aqui terá sentido para baixo. Beleza. Esse foi o segundo passo. Agora, vamos para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? Se por acaso tiver grandeza inversamente proporcional, eu tenho que fazer a inversão. O que é a inversão? É passar o valor de cima para baixo e o de baixo para cima. Eu tenho que fazer essa troca. Então, observem aqui, o 8 está em cima, o 6 está embaixo. E essa grandeza eu já identifiquei que é inversa, porque a seta está em sentido contrário. Então, eu devo inverter. Dica: nunca inverta a grandeza que você quer descobrir. Não que não pode, em alguns casos até pode ser. Mas assim, para você não correr risco, você nunca mexe na grandeza que você quer descobrir. Você sempre, no caso de inversão, inverta a outra grandeza que você já conhece. Beleza? Então aqui, ó, 8 e 6 vai ficar 6 e 8. Beleza? Ó, o 8 foi para baixo, o 6 foi para cima. E as demais? Aqui eu quero descobrir, eu não mexo. 14x. Essa grandeza reais, ela é diretamente, então não mexo. 2.100 continua em cima. 2.700 fica embaixo. Beleza? Tranquilinho? Bom, agora a gente vai para o quarto passo. O quarto passo, que é a dica lá, que toda especial, galera, que é o esquema prático. Em outras situações, você teria que, se é diretamente, multiplica cruzado, se é inversamente, multiplica direto. Aí você tem que fazer um esqueminha todo assim, de multiplicar assim, assim, tal. Essa parada aqui tá valendo? Tá. Se você entende e domina ela, pode fazer assim, professor? Pode. De boa. Tranquilo, tá? Mas a dica lá que ela é mais segura, mais tranquila, você corre menos risco de erro, beleza? Qual é a dica? Depois que você fez a inversão, tá? Eu inverti, estamos aqui embaixo, ok? Você vai pegar todos os valores que estão na linha do X, ó, os que estão na mesma linha, na horizontal, que no caso aqui é o 8 e o 2.700, e vai pegar os valores que estão na vertical também, em cima do X, no caso aqui o 14. Ó, beleza? Sacou aqui ó, o esqueminha que eu fiz? Como que vai ficar a minha equação? Bem assim, ó, X vai ser igual ao produto de todos os números que estão dentro desse esquema. Olha aqui, 8, 14 e 2.700. 8 vezes 14 vezes 2.700. E vou dividir isso aqui por quem? Por quem sobrou. Quem que sobrou? Quem que ficou de fora? O 6 e o 2.100. 6 vezes 2.100. Sempre assim, um multiplicando pelo outro. Galera, daqui para frente, você multiplica em cima, multiplica embaixo, divide, ou, se preferir, simplifica. Eu, particularmente, prefiro a simplificação. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou cortar 2 zero com 2 zero. Tranquilo? Era 2.700, 2.100, já cortei 2 zero. Ficou 27 e ficou 21 aqui. Bom, vou simplificar isso daqui. Como que eu vou simplificar? Posso simplificar, por exemplo,
aqui, o 27 dividido por 3 vai dar 9. 3 vezes 9, 27. 21 dividido por 3 dá 7. Tranquilo? Beleza? Então, onde estava o 27 ficou 9, porque 3 vezes 9, 27. Aonde estava o 21 ficou 7, porque 3 vezes 7, 21. Vou simplificar ainda o 14 com o 7, porque dá para dividir 14 por 7. Então, ó, 14 dividido por 7 vai sobrar 2. Beleza? Bom, então vamos lá. Ainda dá para simplificar aqui. Por quê? Eu vou repetir aqui embaixo os números que sobraram para facilitar a visualização de vocês. Quem que sobrou até agora? Sobrou o 8, sobrou o 2 e está sobrando o 9 ali. E embaixo sobrou quem? Sobrou só o 6, certo? Mas aqui ainda cabe outra simplificação. Olha só, 6 dividido por 2 dá 3, beleza? Então, simplifiquei o 2 com 6, 3. Mas ainda dá para simplificar o 9 com 3. 9 dividido por 3, 3. Resumindo, quem sobrou em cima? Sobrou o 8 e sobrou o 3. E embaixo? Embaixo não sobrou ninguém. Na verdade, fica o 1, né? Então, x vai ser igual a 8 vezes 3, 24. Pronto, está aqui a resposta. Quantos dias serão necessários trabalhando 6 horas por dia para receber 2.700? 24 dias, ok? Veja bem, gente, aqui foi um pouco demorado o processo, porque eu fiz passo a passo, mostrando para você como que simplifica. Na medida que você vai desenvolvendo a habilidade de simplificar, você faz isso aqui bem rapidamente. Professor, eu não gosto de simplificar. Eu poderia multiplicar 8 vezes 14 vezes 2 e 700. Depois multiplicar 6 vezes 2 e 100. E dividir esses dois resultados? Poderia. A resposta ia ser a mesma, 24. Alguns preferem não simplificar. Eu prefiro porque facilita o nosso cálculo. Beleza? Mas fica à vontade naquilo que você achar melhor. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Bom, então vamos lá. Vamos para um outro exercício agora. Isso aqui foi só para nós pegarmos a ideia, né, de como aplicar o passo a passo e principalmente, gente, como aplicar o esquema prático, né? Você tem que estar ligado aí nesse esqueminha prático aí, beleza? Agora vamos ver exercícios aí da banca, né? Exercícios da banca aí. Olha só. Exemplo 2, CESP-ANTAC, né? Então, esse aqui é um exercício da CESP que envolve conhecimento aí de regra de 3 composta. O que eu tenho aqui, gente? Ó, uma concessionária ganhou a concessão para explorar economicamente uma rodovia federal pelo período de 20 anos. A concessionária realizará melhorias na via, como a duplicação de trechos, manutenção de asfalto, da iluminação, reforço na sinalização. Considerando que a concessionária seja autorizada a cobrar pedágios, julgue o item subsequente. Bom, agora vem a pergunta aqui. Ele diz assim: considere que 12 empregados da concessionária, trabalhando 6 horas por dia e no mesmo ritmo, constroem 3 quilômetros de rodovia em 9 dias. Nessa situação, 24 empregados, trabalhando 6 horas por dia e no mesmo ritmo do grupo inicial, construirão 6 quilômetros de estrada em 6 dias. Isto está certo ou está errado? Bom, isso é muito da CESP, né? Ela dá uma afirmativa e pede para você julgar. Como ela nos deu aqui todas as informações relacionadas, basta que eu comprove que vai ser construído em 6 dias,
né? Porque ela está dizendo que 24 empregados trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, constrói 6 quilômetros em 6 dias. Se eu provar que, de fato, a resposta vai ser 6, está certo. Se não der 6, está errado. Beleza? Então, vamos lá, analisando aí as grandezas que nós temos. Vou criar uma tela em branco e vou para o primeiro passo nosso, que é identificar e relacionar as grandezas. Veja bem, eu tenho 12 empregados, trabalhando 6 horas por dia, constrói 3 quilômetros em 9 dias. Aí ele fala, 24 empregados, trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, constrói 6 quilômetros. E aí ele afirma que essa construção ocorre em 6 dias. Nós vamos provar se é 6 ou não, tá? Então, vamos lá. Eu tenho empregados, eu tenho 6 horas por dia, 3 quilômetros, 9 dias. Eu tenho horas por dia, eu tenho a quantidade de quilômetros construído e eu tenho quantos dias leva para construir isso, beleza? Então, empregados, horas por dia, quilômetros e dias. O que o exercício diz? Ele disse lá, 12 empregados, trabalhando 6 horas por dia, constroem 3 quilômetros em, vamos lá, em 9 dias. 9 dias. Beleza, está aqui. Essa é a primeira informação. A segunda informação é, 24 empregados trabalhando 6 horas por dia constroem 6 quilômetros. 24 empregados trabalhando 6 horas por dia constrói 6 quilômetros. Lá ele afirma que é em 6 dias, mas nós vamos marcar X. Se eu provar que X é 6, eu estou afirmando que está correto aquilo ali. Se eu encontrar um valor de X diferente de 6, está errado a afirmativa, porque lá está dizendo que é em 6 dias. Então, basta eu encontrar esse X que eu comparo se é verdadeiro ou não. Tranquilo? Bom, beleza. Então, vamos encontrar quantos dias 24 operários constroem 6 quilômetros, trabalhando 6 horas por dia. Primeira observação que eu quero fazer para com vocês é que, como essa grandeza, horas por dia, ela possui os mesmos valores, 6 e 6, eu posso ignorá-la. Eles trabalham o mesmo valor. Em ambos os casos, a carga horária diária é a mesma. Então, eu não preciso fazer a análise disso daqui, porque não vai interferir. Multiplicar por 6 e dividir por 6 dá na mesma. Então, eu posso, ao invés de trabalhar com 4 grandezas, trabalhar só com 3 grandezas. Beleza? Eu só iria levar em consideração isso se a carga horária diária fosse diferente. Mas como elas são iguais, eu não tenho necessidade de usá-la. Beleza? Bom. Ah, professor, eu quero usar. Vai dar problema? Não, não vai dar problema nenhum. Você vai estar multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Não altera nada. Beleza? Mas vamos lá. Agora eu vou analisar a proporcionalidade. Vou colocar aqui a seta na grandeza que eu quero descobrir, que é a grandeza dias. E vou comparar. 12 empregados leva 9 dias para fazer o serviço. Lembrando que sempre que eu for considerar, que eu for analisar uma grandeza, eu tenho que fazer de conta que a outra é igual. Então, eu faço de conta que a quantidade de estrada, de quilômetro construído é a mesma, porque eu estou analisando quantidade de empregados. É empregados e dias que eu estou comparando. Então, eu faço de conta que o quilômetro é igual. Então, olha só, 12 empregados levam 9 dias para fazer o serviço. 12. Agora eu tenho 24 empregados. Eu tenho mais pessoas trabalhando. O que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir, correto? Mais pessoas, mais rápido termina o serviço. Então, essa grandeza é uma grandeza inversamente proporcional. A seta aqui vai ser para baixo. Beleza. Agora eu vou analisar a grandeza estrada construída, quilômetro construído. Então, eu faço de conta agora que a quantidade de empregados é igual.
Vamos lá. Para construir 3 quilômetros de estrada, precisou de 9 dias. Para construir 6 quilômetros, eu vou precisar de menos ou mais? Mais, correto? Por quê? Porque eu tenho mais estrada para construir, então eu vou levar mais tempo. Se aumenta a quantidade de estrada, aumenta a quantidade de dias. Então a grandeza aqui é diretamente proporcional. Beleza? Bom, depois que verifiquei a proporcionalidade, terceiro passo, fazer a inversão daquela grandeza que for inversa. E eu identifiquei que empregados é inverso. Então, ao invés de 12 sobre 24, eu vou inverter. Vai ficar 24, 12. E as outras? As outras eu não mexo. 3, 6, 9, x. Continua do mesmo jeito. Eu só inverto aquela que foi inversa. Feito isso, o último passo é a aplicação do esquema prático. Dica LAC. Pega-se a linha e a coluna do X. Olha aqui, ó, linha e coluna do X, ou seja, o cara que está em cima do X. Quem está em cima do X é o 9. Então, vai ficar bem assim, ó, X igual a 12 vezes 6 vezes 9, tudo isso dividido por quem? Por quem sobrou. Quem sobrou? 24 vezes 3. Beleza? Agora, gente, multiplica, divide ou simplifica. Vamos lá? Simplificando, ó, 12 dividido, 24 dividido por 12 dá 2, certo? Beleza? 24, 12 vai dar 2. Aí, olha só, 2 vezes 3 não é 6? Então, eu posso cortar 2 vezes 3, 6. Corto o 2, o 3 e o 6. Quem sobrou, galera? Olha só, x igual a 9. Ou seja, quantos dias serão necessários para construir 6 quilômetros? 9 dias. Portanto, a resposta aqui, vamos apagar aqui para a gente enxergar melhor. A gente já viu que é 9, né? X é igual a 9. Portanto, a resposta vai estar errada. Por que errada? Porque a CESP afirma que serão construídos em 6 dias. Esta é a afirmativa. Se 24 pessoas estiverem trabalhando 6 horas por dia, no mesmo ritmo, vão construir 6 quilômetros em 6 dias, está errado. Eles vão gastar 9 dias para construir. Então, resposta errada. Belezinha? Tranquilo aí? Então, essa é a ideia, galera. Né? Tá pegando, gente, o esqueminha prático? Essa é a principal situação aqui, você entender como fazer aquele esquema prático. Mais uma questão da CESP aqui. Eu tenho aqui agora a seguinte situação, ó. Para construir um prédio de 25 andares, são necessários 50 operários, trabalhando 6 horas por dia, durante 150 dias. Os operários trabalham com a mesma eficiência e o tempo para a construção de cada andar é o mesmo. Com base nessas informações, julgue o item abaixo. Beleza. Se a carga horária de trabalho dos operários fosse ampliada para 9 horas por dia, então 60 operários levariam 50 dias para construir 3/5 do referido prédio, essa é a afirmativa que ele pede para nós julgarmos se está certo ou se está errado. Beleza, então o que eu vou ter que fazer aqui? Bom, primeiramente, eu preciso transformar isso aqui, ó. Eu preciso entender a pergunta. O que ele está afirmando? Ele está afirmando que se mudar essa rotina, essa carga horária, vai ser construído 3/5 do referido prédio. Mas esse 3/5 é o que, gente? 3/5 de quem? 3/5 do prédio que é de 25 andares, certo? Então, 3/5 de 25, olha só, 3/5 de 25 é assim que eu faço, ó, 3/5 vezes 25.
3 vezes 25, 75. 75 dividido por 5, 15. Então, veja bem, ao invés do exercício dizer que seriam construídos 15 andares, ele usou de uma representação fracionária, 3/5 do prédio. Só que esse 3/5 ele está querendo dizer 15 andares. Então, veja bem, se eu provar que de fato serão construídos 15 andares, a resposta está certa. Se eu chegar à conclusão, depois de fazer a análise, que vai dar um valor diferente de 15, a resposta está errada. Então, 15 é o meu referencial. Eu tenho que provar que é ou não diferente de 15. Tá? Ou é 15 ou vai ser diferente de 15. Então, vamos buscar isso daí, montando aí o nosso esqueminha de regra de 3. Beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui a quantidade de andares, né? Eu tenho a quantidade de operários, eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia e eu tenho o total de dias, tá? Então, vamos colocar aqui essas grandezas. Andares, né? É isso mesmo? Andares. Andares. Vamos colocar assim, ó. Andares. Aí eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia. Não, quantidade de operários. Operários. Aí eu tenho a quantidade de horas trabalhadas por dia. E a quantidade de dias. Horas trabalhadas por dia e dias. Se você quiser, você pode juntar isso aqui numa grandeza só. Horas trabalhadas por dia e a quantidade de dias em horas trabalhadas somente. Você pode transformar isso. Por exemplo, ele está dizendo que trabalha 6 horas por dia durante 150 dias. Se ele trabalha 6 horas por dia, quer dizer que em um dia ele trabalha 6, 2 dias ele vai trabalhar 12, 3 dias ele vai trabalhar 18. Em 150 dias, ele vai trabalhar 6 vezes 150. Aí eu tenho o total de horas trabalhadas. Se você quiser fazer isso para simplificar a quantidade de valores, pode fazer. Fica legal também, tá? Ao invés de você colocar 4 grandezas, você trabalha só com 3. Aqui você vai simplesmente colocar assim, ó, horas trabalhada. Horas trabalhada, que seria 6 vezes 150, tá? 6 vezes 150, que vai dar 900. 50 operários, 25 andares, certo? Beleza? Aí ele fala: se a carga de trabalho dos operários fosse ampliada para 9 horas por dia, 9 horas, antes era 6 horas, agora é 9 horas por cada dia, 60 operários levariam 50 dias para fazer 3/5 do referido prédio. Então, veja bem, eu vou verificar agora quanto que eles iriam fazer do prédio e vou comparar se vai dar 15 ou não. Então, olha só, 60 operários, 9 horas por dia, 50 dias. Então, vamos lá. Quantos andares serão feitos por 60 operários, 9 horas por dia durante 50 dias? 9 vezes 5, 45. Então, 450 horas trabalhadas. Beleza? Eu juntei as duas numa única só, considerando como hora trabalhada. Mas, se você quiser fazer separado, vai dar na mesma. Beleza? Bom, vamos lá agora. Eu tenho que provar se esse x dá 15. Se der 15, está certo. Se der diferente de 15, está errado a situação lá. Então, vamos agora para o segundo passo, que é a verificação da proporcionalidade. Oriento a seta na grandeza que eu quero descobrir. Orientei, beleza? Então, agora eu tenho o seguinte. A pergunta que a gente faz é associando sempre uma grandeza com a outra, e aí eu tenho que supor que aquela grandeza que está fora da análise, ela possui valores iguais para não interferir na minha análise, beleza? Então, olha só, 50 operários trabalhando
50 operários trabalhando, consegue fazer 25 andares num tempo trabalhado ali, que é igual, certo? Se eu tiver 60 pessoas trabalhando, eu tenho mais pessoas trabalhando. O tempo é o mesmo, eu tenho que fazer de conta que é o mesmo. O que vai acontecer com a produção? Eles vão conseguir produzir mais ou menos se eu tiver mais pessoas trabalhando. Mas, quanto mais pessoas trabalhando, maior será a produção deles, certo? Então, se aumenta aqui, grandeza diretamente proporcional. Beleza. Agora eu vou analisar a grandeza horas trabalhada. Horas trabalhada vai ser o seguinte. Faço de conta que a quantidade de operários é igual. Se trabalhar 900 horas, eles conseguem produzir 25 andares. Mas se trabalhar 450 horas, eles vão produzir mais ou menos. O que aconteceu com o turno de trabalho, com o tempo de trabalho? Diminuiu, eles estão trabalhando menos. Se eles estão trabalhando menos, consequentemente, eles vão produzir menos. A quantidade de andar que será produzida vai ser menor, porque eles estão trabalhando menos tempo. Beleza? E eu faço de conta que é igual a quantidade de operários. Então, se diminui aqui, aqui também diminui. Então, a grandeza ela é diretamente proporcional. Beleza. Se é diretamente, eu não preciso inverter. Observem, gente, que agora eu não preciso fazer aquele passo 3. O que seria o passo 3? Seria a inversão das grandezas que são inversamente. E aqui eu não tenho nenhuma inversamente. Como eu não tenho nenhuma inversamente, eu já vou partir para o esquema prático de CALAC. Qual é o esquema prático? Pega a linha e a coluna do X. Ó. Como que vai ficar então meu X? Ó, X igual 25 vezes 60 vezes 450. Isso tudo dividido por quem? Por 50 vezes 900. Aí aqui, galera, ó, se quiser multiplicar em cima, multiplicar embaixo e dividir, de boa. Se não, simplifica. Vamos lá? Ó como dá para simplificar legal. 900, 450. Dividindo isso aqui vai dar 2, certo? 900 é o dobro de 450. Então, 900 por 450, 2. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lac. E com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024-2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.